Teacher, eu percebo, principalmente quando eu estou falando, quando eu estou me comunicando com alguém, que eu tenho pouco vocabulário. E se Aliás, você... essa é uma reclamação muito grande, né? As pessoas falam, aliás, tem duas, né? Eu não falo inglês porque eu tenho pouco vocabulário, ou eu travo porque eu tenho pouco vocabulário. Parece a mesma coisa, mas não é não, gente. É um pouquinho diferente. E aí, falando dos sinais para você saber se o seu inglês está evoluindo, se você está falando inglês e você percebeu que te falta vocabulário, ponto positivo para você. Opa! Esse é um sinal extremamente positivo. Por quê? Se você está falando e você identificou que te falta vocabulário, significa que você está na arena, você está se desafiando. Né? Ao contrário, como o teacher Daniel acabou de falar, muitos alunos falam, sabe o que é, teacher? Eu não falo inglês ainda porque eu estou me preparando, Eu não já tenho escutei muito inclusive no vocabulário. nosso treinamento de imersão, tem muita gente que fala isso, né? Ah, se eu tivesse vocabulário X, Y, Z, eu iria lá e ia fazer tudo que eu tinha que fazer. Gente, essa é a desculpa que se arruma para não fazer. Exatamente. Se você deixa de fazer qualquer coisa porque você não tem o vocabulário suficiente, significa que você está arrumando uma desculpa para não fazer. Exatamente. Então, o que você precisa fazer, né? Pensando agora em algo positivo para vocês já começarem a aplicar isso na vida de vocês. Tem que ir para a arena, gente. Eu sei que parece simples, mas se você quer falar inglês, não tem outra saída. Gente, você precisa falar. É bem isso mesmo. Parece simples e mas não entendam errado, tá? Simples, eu não disse fácil. Porque a gente tem todas as questões emocionais, a insegurança, e tem gente que fala assim, Tite, mas como é que eu vou lá falar se eu não sei? Gente, como tudo na vida, tudo que vocês sabem fazer hoje de bom, vocês passaram pela etapa de não sei fazer. E foi fazendo que vocês acabaram aprendendo. Exatamente. Então E há algum ponto até para compartilhar com vocês que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Eu falo que eu também fui aluna e passei por isso também. Olha, parece. Tem gente que acha que a gente nasceu sabendo, né? Não foi bem assim o processo, não. E a gente tem aquela sensação de que, poxa, eu ainda não me sinto confiante, confortável para falar, porque eu não tenho vocabulário suficiente. E aí, toda vez que a gente encontra uma dificuldade, quando o assunto é falar inglês, o que a gente faz? A gente se afasta daquilo ao máximo. Fala, eu não sei mesmo, então eu vou me preparar primeiro, para depois, um belo dia, um dia mágico, eu começar a falar. E aí o aluno vai lá, ele estuda gramática, ele estuda os tempos verbais, ele estuda um monte de coisa. Acumula, vira aquele famoso acumulador. E o que acontece? Quando chega a oportunidade dele falar, ele simplesmente trava com tanta informação bagunçada que ele tem no cérebro dele. A Luciana até falou uma coisa aqui, ó. Eu tenho uma viagem para Miami. Eu sei tudo de gramática, mas falta vocabulário e aprender a escutar. Se eu não entendi errado, tá faltando vocabulário. Na hora que você vai falar, parece que falta vocabulário. E para escutar é a mesma sensação. A gente vai falar disso. Fica com a gente até o final que a gente vai falar dessas duas coisas aí hoje. Então, o ponto número 1, gente, isso é algo que a gente sempre fala no método Inglês Sem Vergonha, que é muito importante que você, desde o primeiro dia que você se dedicou, falou assim, não, agora eu vou começar a estudar inglês, que você realmente comece a usar tudo aquilo que você sabe. Tem muitos alunos que falam, teacher, puxa, mas eu só sei 5 verbos. Vamos para a arena e vamos usar esses 5 verbos. E vamos lá na arena falando, descobrir aquilo que falta. Por quê? Cada um tem um jeitinho particular de falar. E tem muito aluno que fala, ai, nossa, quando eu falo inglês, parece que eu mudo um pouco a minha personalidade. Você não precisa mudar a sua personalidade para falar inglês. Você pode usar o mesmo jeitinho que você tem para se comunicar para o inglês, mas a gente só consegue aprender esse tipo de vocabulário, essas estruturas, quando a gente se desafia, quando a gente vai para a arena. Perfeito. Uma coisa muito engraçada, a pessoa fala assim, tá faltando vocabulário, mas a pergunta número 1 é, você já usa o que você aprendeu? Antes de você pensar, preciso aprender vocabulário novo, você já está usando tudo que você aprendeu? É verdade. É muito, muito importante. E quando a gente fala de você ir para a arena e você se desafiar e você entender aquilo que te falta, é o famoso que a gente fala no nosso método, aprender por relevância. Né? Por isso é um forte sinal. Se você vai para a arena e na hora de falar você trava, esse é um ótimo sinal. Porque ali você está desenvolvendo a ferramenta de aprender por relevância. Porque quando você está na arena e te faltou um vocabulário específico, você já sabe o que te faz falta. O que você precisa aprender que vai melhorar na sua fala. Exatamente. Isso é poderosíssimo, gente. Isso é algo que acontece muito nos métodos tradicionais, nada contra, não estamos aqui para falar bem ou mal de nenhum método, mas eu também já estudei em metodologias tradicionais e o que acontece? A gente aprende aquele monte de lista, um monte de vocabulário e muitas vezes
que no momento que a gente precisa não é tão útil. Então, quando a gente estuda num método... É o famoso aprendi, mas não aprendi a usar. Ou seja, sabe o que acontece? Quando chega na hora de usar, se você não lembra do que você aprendeu, se você não sabe usar, fazer uso daquele conteúdo, é como se você não tivesse aprendido. Aí a gente fica com a sensação, caramba, já estudei tanto, aprendi um monte de coisa, na hora de usar não consigo. Por quê? Uma coisa muito simples. Você não aprendeu a fazer o uso do que você aprendeu. Exatamente. No método Inglês Sem Vergonha, a gente não vai falar sobre isso, mas quem já conhece um pouco da nossa metodologia sabe que a gente trabalha bastante com a revisão espaçada, que nada mais é do que você revisar aquele conteúdo que você achou relevante, importante para essa conversa do dia a dia. E como que a gente pode fazer isso? Ah, mas tem um Indo detalhe. pra arena, falando, usando. Exatamente. Porque quando você aprende um determinado vocabulário, você normalmente aprende ele num livro. Né? Normalmente, tá? No método tradicional. E o que acontece? Quando você vai para a vida real, não tem livro. E aí você não ensinou a sua mente a fazer o uso daquele conteúdo que você aprendeu. Então a revisão espaçada, a nossa revisão espaçada, ela inclui o quê? Você pegar aquela informação e trazer ela para a arena, você ensinar a sua mente a fazer uso. Não é só ficar revisando o que você viu. Você vai revisar de maneira prática, você vai usar, vai trazer ela para a vida real. Você tira do livro, traz para a vida real e usa. Gente, aí fica. E olha, não precisa ficar decorando várias vezes, não. Se você fizer a técnica direitinho, é uma vez só. Eu até brinco com os meus alunos, quando a gente fala sobre a revisão passada, eu falo assim, ó, vamos lá, vamos montar um exemplo real, então, para ficar bem firme aí no seu cérebro. Nada de exemplo mundo de Bob. O que é um exemplo mundo de Bob? É aquele exemplo que não tem nada a ver. De repente você não tem filho e aí você vai montar uma frase falando do seu filho. Aí você pegou aquela informação nova, costurou numa ideia que não é real, e do jeito que essa ideia vai embora, a informação vai embora junto. Exatamente. Então é muito importante costurar o vocabulário novo em situações de verdade do seu cotidiano. Quanto mais movimento, quanto mais emoção, real, quanto mais divertido for, gente, vai ficar muito mais fácil. Vai ajudar o seu cérebro a lembrar desse conteúdo no momento que você mais precisar, tá bom? Então, esse é o sinal que eu diria assim, um sinal extremamente importante para você que está nessa jornada do inglês. Se você ainda não está indo para a arena porque não tem vocabulário, vamos começar a mudar isso já. Vamos para a arena usando o que a gente tem e lá você vai aprender o que te falta para você começar a aprender esse conteúdo. Por que mais isso é muito importante, gente? Quando a gente pensa assim, tá faltando vocabulário, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender qualquer coisa. Vou estudar listas de vocabulário. Gente, aí vocês vão perder muita energia aprendendo coisas que talvez vocês nunca vão usar. Verdade. Imagina, eu vou fazer que nem o Luciano falou aqui, eu vou fazer uma viagem para Miami. Vamos imaginar, tá? O que você vai fazer lá? Vou fazer compras. Aí você vai estudar partes do carro, partes da casa. Para quê? Não estou dizendo que não é importante, mas é relevante para esse momento? Talvez não tanto, né? Exatamente. Então, assim, se dedicar primeiramente a estruturas que vão fazer sentido para sua meta. Essa é a parte número 1. E assim você perde tempo e energia, né? Estudando coisas que de repente não vão fazer sentido para esse momento. Mas eu vou falar uma coisa agora. Olha só. Existe uma técnica muito legal chamada de toolbox. O Chris Lonsdale, que é um linguista britânico, ele ensina mandarim para os londrinos usando essa técnica. Essa técnica, só para vocês terem uma ideia do poder disso, ele ensina do zero à fluência em 6 meses, sem você precisar sair do país. Tá? Será? Então, não, gente. Mas enfim, o fato é, essa técnica é muito interessante. Você precisa ter 10 substantivos, 10 verbos e 10 adjetivos. Gente, isso é muito pouco. Até para quem nunca estudou, é muito pouco. A gente tem certeza que você sabe muito mais muito mais para isso. Vou fazer uma conta aqui por baixo. Pensando, se você souber só isso, você consegue combinar 1000 frases diferentes. Então, quando a pessoa está lá, eu não estou falando ainda porque está me faltando vocabulário. Não, você está faltando saber articular o pouco que você aprendeu. Exatamente. Dá para fazer muito com pouco. Exatamente. Então, esse é o primeiro passo. Descobrir o que você sabe. Aí você vai para a arena. E lá você vai descobrir o que está faltando. Aí sim você vai estudar de uma maneira muito mais assertiva, vai ser muito mais produtiva, porque você não vai perder tempo e energia com vocabulário que não te serve para esse primeiro momento. Perfeito. Então, assim, se você está falando e está te faltando coisa, anota tudo que está faltando e começa por ali. Exatamente. Não, e um ponto muito importante também que a gente identificou ao longo da nossa jornada é que os alunos eles são extremamente obcecados por vocabulário, por palavrinhas soltas.
né? E eu acho que até uma das primeiras perguntas que você aprende no método tradicional quando você está estudando Dá até arrepio quando eu escuto isso daí. é a famosa How can I say tanana in English? Por exemplo, how can I say despedida de solteiro in English? É uma das coisas que a escola de inglês ensina, né? Sim. Gente, e uma das frases... ela deveria ser eliminada para sempre. Porque ela funciona numa aula que de repente você está falando com o seu professor que fala português. Por isso que eu tô falando. Essa foi uma das frases mais infelizes que as escolas inventaram. Porque ela só serve para resolver o problema da sala de aula. Exatamente. Mas a sala de aula está te preparando para a vida real. E na vida real ela não serve. Imagina se chegar para o americano, what is despedida de solteiro in English? Ele não fala português, como é que ele vai te ajudar? Não é real. Os alunos acabam desistindo aí, tá vendo? Não sei mesmo, travei. Então, essa pergunta é uma pergunta que ela deve ser eliminada aí do seu kit vocabulário e você pode trocar. Tá bom, teacher, então se eu não vou usar essa pergunta, o que eu faço quando de repente me faltar? Imagina que eu tô conversando e faltou exatamente essa palavra que você falou, despedida de solteiro. Legal, olha o que você vai... faço? Gente, o que você vai fazer? Você vai buscar no teu banco de dados o que você tem disponível. Porque assim, se você trava pelo que você não tem, você destrava usando o que você tem. É pouco, mas vamos lá. A gente tem o quê? A gente tem o body language. Imagina, o que a gente pode usar para, por exemplo, descrever uma despedida de solteiro? E lembrando Festa. de algo importante, todo mundo aqui tem uma tela mental, uma televisãozinha, né? Então, toda vez que você sentir dificuldade de descrever alguma coisa, fecha o olho, imagina rapidinho a palavra que você quer. Despedida de solteiro, o que você... O que é essa pergunta? O que é uma despedida? Descreve. É uma festa, tem... Antes do casamento. Pessoas pessoas bebendo, se divertindo. Música, enfim, dança, enfim. Cada um tem um cenário aí para despedir de solteiro. E é por aí. Muitas vezes você não vai nem precisar do vocabulário específico para continuar a conversa. E né? para descrever... Mesmo em português, quantas vezes a gente está falando alguma coisa, foge a palavra e você começa a descrever? Exatamente. E a coisa funciona. Então, assim... Ninguém para de conversar porque de repente esqueceu uma palavra. A gente simplesmente continua e encontra uma outra forma. Mas, o que você vai fazer? Você vai fazendo uma listinha de palavras que te faltaram. Para quê? Para você aprender. Esse é um vocabulário pertinente para você. Você vai aprender em contexto. Fantástico.